Te saúdo com a paz do Senhor. Permita-me fazer uma pergunta para você. Quanto vale esta nota? Qual o poder de compra desta nota? Se você respondeu R$ 100, você errou. Esta nota, o poder de compra dela é de R$ 12,87. Aí você me perguntará, mas o valor expresso ali, impresso, melhor dizendo, são R$ 100. Sim, aquilo ali é uma nota de R$ 100. Então, aparentemente, ela vale R$ 100, mas isso não é verdade. O real foi implantado no Brasil no dia 1º de julho de 1994. R$ 1 naquela época valia em média $1. Só para você ter uma ideia de como a nossa moeda era valorizada quando ela surgiu. Ela surgiu com o nome de URV, Unidade Real de Valor, que foi criada, né, por Fernando Henrique Cardoso, que futuramente, depois disso, acabou sendo presidente do Brasil. Pois bem, por que eu estou começando a aula falando sobre esse negócio? Porque isso é extremamente importante para tratarmos sobre o assunto de hoje, que é a lição mais importante do trimestre, que vai falar sobre riquezas. A riqueza, de modo geral, não é o valor impresso no dinheiro, num papel colorido, como muitas pessoas chamam, né? Um papel colorido. A riqueza, de modo geral, é minério. Minérios, pedras preciosas, ouro, entre outras coisas. Mas é claro que tem todo o valor, né? A nota de R$ 100, claro, quem não queria, por exemplo, milhões na conta, né? Milhões na conta só pode ser, claro, a questão do dinheiro. Pois bem, eu vou falar também sobre a questão do talento, também vou te dar um parecer sobre o talento. Pois bem, por que eu estou dizendo essas coisas logo no início da aula? Porque você precisa, jovem, conhecer, compreender sobre economia, que é o departamento mais importante de qualquer país e de qualquer família. O mais importante não é a educação, o mais importante não é a saúde, o mais importante não é segurança. Por que não? Porque, ou melhor, por que a economia é primeiro? Porque sem dinheiro você não compra instrumento, por exemplo, para o médico poder fazer uma cirurgia, você não paga os salários do policial, você não compra material didático. Então, o mais importante num país ou dentro de uma casa é a questão econômica. E hoje os jovens estão muito perdidos acerca da economia. Não tem dimensão, sabe por quê? Porque o jovem, de modo geral, claro que existem exceções, muitas exceções até, mas o jovem não tem noção dessas coisas porque ele não tem responsabilidade com a casa, por exemplo. Então é o pai e a mãe, geralmente o pai, né, que sustenta a casa, então ele usa a internet que o pai paga, ele se alimenta da comida que o pai compra, né, ou a mãe, ou os avós, né, em cada caso é um caso. Então não tem muita dimensão da importância da economia. E a questão da riqueza, como é a riqueza? Como você se porta na riqueza? Você é a mesma pessoa quando está rico ou quando você está pobre? E de mais a mais, sobre a questão da inflação. As pessoas falam muito sobre a inflação, que a inflação é o preço aumentado nos supermercados. Isso não é verdade. O preço alto no supermercado é o efeito da inflação. E o que é inflação? Inflação é o aumento da base monetária, ou seja, o governo imprime dinheiro. E é por isso que essa nota de R$ 100 não vale mais R$ 100, o poder de compra dela. Porque desde 1994 para cá foi impresso muito e muito dinheiro. Então, quanto mais se imprime dinheiro, menos valor ele tem. Atualmente, o presidente da Argentina, Javier Milei, ele proibiu a emissão de notas, né, que fala, né? Emissão de notas é o termo técnico, né? de notas. E muita gente falou, mas isso não é possível, como vai ser? Aí você vê que logo em seguida a economia argentina começou a melhorar, está melhorando a cada dia que passa, a economia da Argentina acaba ficando melhor. Por quê? Porque parou de imprimir dinheiro. Para imprimir uma nota dessa, aqui no Brasil, custa 7 centavos, ou seja, é um negócio da China imprimir dinheiro no Brasil, né? Mas isso só o governo pode fazer, né? A Casa da Moeda. Então, à medida que o governo faz uma dívida enorme, por exemplo, gigantesca, de bilhões ou de trilhões de reais, o que ele faz? Ele vai lá e manda a Casa da Moeda imprimir dinheiro. Então, como tem mais dinheiro no mercado, ele perde o valor. E isso também nos traz uma noção muito boa da questão da economia. Você precisa ter uma questão econômica. Hoje temos, por exemplo, a criptomoeda, que é o famoso Bitcoin, né? Entre outras, mas o Bitcoin costuma ser a criptomoeda mais
conhecida. O Bitcoin, ele é uma moeda que não tem um lastro, né? Não tem uma base no governo, ou seja, o governo não tem como estar atrás, né? Ter uma questão de uma fiscalização, vamos supor. Por exemplo, se você tem uma conta no banco, o governo sabe exatamente quanto você tem. Então, qualquer transação que você fizer, via Pix, por exemplo, ou TED, ou mesmo depósito, ou seja o que for, o governo e a Receita Federal sabe quanto que você está fazendo naquela transação. Ela sabe exatamente, o governo sabe quanto você tem, mas o Bitcoin não. O Bitcoin ele tem uma forma com que a pessoa, o governo não consiga ter acesso àquilo que você tem. E isso sim traz para a pessoa uma certa segurança. A questão do Bitcoin, se você quiser saber um pouco melhor, você procura saber aqui no YouTube sobre o primo pobre. Ele vai te dar uma noção muito melhor sobre o Bitcoin, vai te dar algumas orientações. Por que eu digo primo pobre? Existe o primo rico também, né? Que também é uma pessoa também muito culta, é muito intelectual na questão da economia, só que existe uma questão diferenciada. E qual é? Quando você ouve um rico falar sobre algumas situações, você não tem como se basear no que ele fala. Por exemplo, geralmente o primo rico, né, vai dizer para você que você não precisa comprar uma casa, você pode fazer um depósito e viver do juro. Mas quanto é que você tem que ter para viver dos juros? Você tem que ter milhões. Você tem milhões na conta? Não, você não tem. Pelo menos eu acredito que você não tem. Se você tem milhões na conta, então sim, alugar para você seria melhor, porque você viveria somente da renda. Então é uma outra questão. Então, por isso eu prefiro que você opte para conhecer o primo pobre aqui na internet. Ele tem um palavreado assim não muito cristão, né, vamos assim dizer, mas o ensinamento dele é bem interessante e vai fazer com que você conheça os trâmites do Bitcoin. A única coisa que eu posso dizer, duas coisas eu vou te falar sobre o Bitcoin. Não deixe o seu Bitcoin, se caso você comprar um Bitcoin, no caso o Satoshi, né? O Satoshi seria como se fosse o centavo do Bitcoin. Né? O Bitcoin hoje vale muito dinheiro, na verdade, né? Então acredito que você não tenha dinheiro para comprar um Bitcoin, mas você possa comprar um Satoshi, dois ou três, dependendo aí. Outra coisa importante, não invista todo o dinheiro que você tem ou a economia que você tem com o Bitcoin. O Bitcoin você minera, né? Parece que fala isso o termo, né? Você minera, você compra o Bitcoin aquele dinheiro que você pode perder se acontecer alguma coisa, porque o Bitcoin, a tendência do Bitcoin é somente subir o preço. Mas pode acontecer dele descer e você perder o que você tem. Então você sabe que é um risco. Então a questão é, primeiro ponto, não use o dinheiro da sua economia para comprar Bitcoin. Segundo, não coloque o seu Bitcoin em... Como fala o nome, gente? Me fugiu agora o nome. Acho que é corretora que fala. Corretora. Não põe o seu dinheiro, o seu Bitcoin numa corretora. Você tem que ter a sua carteira particular de Bitcoin. Por que você não pode colocar o seu dinheiro na corretora? Porque o risco dela quebrar, ela pode ser a corretora mais segura do mundo. Ela pode quebrar porque o governo tem um certo poder na corretora. Então, de uma certa forma ou de outra, ela pode quebrar. A sua carteira não. A sua carteira não quebra. Então, você não perde o teu Bitcoin. E uma outra questão que eu vou falar sobre o Bitcoin é que faça as transações do Bitcoin offline. Isso também vai impedir, vai te dar um pouco mais de segurança. E eu vou deixar aqui para você sempre pensar sobre a questão do primo pobre. Procure saber com ele que ele vai te dar um parecer sobre este negócio. Dito isto, lição número 11 da classe de jovens. Autenticidade diante das riquezas. Para esta aula, os louvores sugeridos 306, 349 e 510. Fiquei comigo, vou te dar aqui algumas referências importantes, falando um pouco mais de dinheiro, né? As meninas, por exemplo, gostam mais desse assunto, né? Que mulher gosta de dinheiro, né? Como já nos diz lá a parábola da dracma, ela correu lá, procurou a dracma e achou a dracma perdida e foi comemorar com as suas amigas, né? Porque mulher gosta de dinheiro mesmo, né? Mas quem não gosta, né? Agora, existem alguns males no dinheiro, sobre a questão do dinheiro, que eu vou falar com você na lição de hoje. Texto principal. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Há aqui uma questão, os que querem ser ricos caem em tentação. Bom, se você quer ser rico, e eu acredito que você queira ser, não há nenhum pecado nisso, você vai cair em tentação? Sim. Por quê? Porque o que o dinheiro faz? O dinheiro faz as pessoas perderem a sua máscara? Não.
Não faz. Ele só mostra aquilo que a pessoa realmente é. Vou te dar um exemplo prático. Se uma pessoa está na igreja e ela é uma pessoa relativamente, é uma pessoa pobre. Então, ela, sendo uma pessoa pobre, ela está na igreja, vai ao culto e tal. Faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali e tal. Vê que não tem. É uma pessoa que faz o... É uma pessoa fiel, vamos assim dizer. Só que ela com dinheiro, de repente ela começa a ter muitos milhões na conta. Aí sim, ela vai usar esses milhões que ela tem na conta para oprimir os irmãos que estão na igreja, que têm menos dinheiro do que ele, ou ele vai pegar esses milhões e vai investir em missões para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o dinheiro vai ser só um instrumento na mão dele. Então o que ele vai fazer é o que ele realmente é na essência. Victor Hugo disse uma certa vez, né, um filósofo francês, ele disse uma certa vez o seguinte, que pelo menos uma vez ao ano, você pega um dinheiro, põe ele na mão e diga, isso é meu, só para ficar claro quem é o dono de quem. E quantas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, estão sendo escrava do dinheiro. Então a questão aqui não é que a Bíblia está falando sobre a questão de que não pode ser rico, é porque na verdade haverá tentações para quem é rico. Aí como é que você vai lidar com essa tentação? E isso aqui que é o grande ponto nosso. Resumo da lição. Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Ou seja, se você tem milhões na conta, o que você vai fazer? Você vai ter ganância para ter a cada dia mais? Ou você vai conseguir repartir esses bens materiais? Veja, por exemplo, a vida de Jó. Jó era um homem riquíssimo, era muito rico. Mas veja a situação dele. Apesar da sua riqueza, ele demonstrava ser um homem reto diante do Senhor, como nos diz Jó capítulo 1, versículo 1. Então Jó era um grande homem de Deus, porque mesmo tendo muito dinheiro, ele não se corrompeu. Por quê? Porque a essência dele era esta. Então quantas pessoas hoje estão na igreja porque não tem muito dinheiro, mas se tiver um dinheiro a mais, já quer oprimir o outro? Então veja que o dinheiro ele só mostra o que realmente a pessoa é. Introdução. Veremos o perigo da avareza, a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. O pobre aqui vai ser bem falado, aqui, bem mencionado, porque o dinheiro, ele muitas vezes é usado para oprimir os necessitados. Muitas pessoas, né, no intuito de querer demonstrar que está fazendo alguma coisa, não é em rede social, você já deve ter visto vários vídeos, né, de pessoas que estão fazendo bem para alguém, está dando um dinheiro, até talvez uma nota de 100 reais, né, para uma pessoa que está um morador de rua, mas ele faz questão de demonstrar num vídeo que está fazendo aquilo ali para a pessoa e tem sempre aquela tendência de querer menosprezar aquela pessoa. Então, o fato da pessoa estar entregando 100 reais para alguém, um morador de rua, e filmar isso aí para colocar numa rede social já demonstra o tipo de pessoa que ela é. Porque se ela fosse uma pessoa realmente genuína, se fosse uma pessoa realmente do Senhor, eu não digo nem do Senhor, mas se fosse uma pessoa realmente de caráter, o que ele ia fazer? Ele ia pegar esses 100 reais, entregar na mão daquele morador de rua e ir embora. Não precisa de filmar isso, não precisa tirar foto, fazer vídeo. Por quê? Porque o Pai que está no céu, ele está observando, ele está vendo. Não precisa de ter aplausos ou likes, né, aqui em rede social. O cristão verdadeiro ele não precisa desse negócio. O perigo da ganância. Advertência aos ricos. Nascemos sem bem algum e vamos deixar esse mundo também sem eles. Por isso, não devemos gastar toda a nossa energia e tempo somente acumulando tesouros nessa terra e não investindo no reino de Deus. É aquilo que eu já havia falado. Pois bem, veja que há uma questão muito interessante sobre esse negócio, porque vemos alguns pontos importantes. Por exemplo, pessoas que gastam o seu tempo somente para ter mais dinheiro. Ele não dá tempo para a família. Ele não dá tempo para o reino dos céus. Ele não dá tempo para absolutamente nada. O único foco dessa pessoa é o quê? Ter mais dinheiro. Então veja que a Bíblia nos menciona lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, para que nós não venhamos a juntar tesouros na terra, mas ter tesouro no céu, porque onde está o nosso coração, está também o nosso tesouro. Ou seja, se eu estou guardando um tesouro na terra, significa dizer que eu sou uma pessoa da terra. Se eu não tenho a responsabilidade, o interesse de ter
tesouro no céu, então eu sou uma pessoa da terra, eu sou uma pessoa materialista. Eu não estou dizendo que uma pessoa não possa conciliar. Jó, por exemplo, conciliava, ele tinha tesouro na terra e tinha tesouro no céu. Então, esse aqui é o dinâmico, isso aqui é a riqueza plena, né? Isso aqui é a riqueza plena. É você ter tesouro na terra, mas também ter tesouro no céu. Aí olha que bênção, né? Então, veja que nós devemos ter este negócio. Agora, a grande questão do dinheiro é o amor ao dinheiro, como nos diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Para que nós não venhamos ter amor ao dinheiro. Ter dinheiro não tem nenhum pecado em ter dinheiro, desde que seja, claro, de uma forma lícita. E se falando em lícita, eu falei sobre o Bitcoin, você comprar Bitcoin não é pecado não, tá? Não é pecado não, não passa pelo governo, mas isso não quer dizer que seja pecado, até porque você faz muitas coisas que não passam pelo governo que não é pecado. Então, comprar Bitcoin não é pecado, minerar Bitcoin não é pecado. Então veja que aqui a grande questão é o amor ao dinheiro, ou seja, eu vou deixar tudo, eu não quero saber da minha família, o mais importante para mim é o dinheiro. Eu faço qualquer coisa para ter dinheiro. Existia um programa no Silvio Santos, né, lá no SBT, que dizia topa tudo por dinheiro. Então nós não devemos ter isso na nossa vida. Eu topo qualquer coisa para ter dinheiro, para ser rico. Aí não. Por quê? Porque a Bíblia vai nos orientar lá em Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vida, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, o mais importante para nós é a nossa salvação. A nossa salvação é a nossa maior riqueza. Agora, claro, eu sou uma pessoa salva na pessoa de Cristo e tenho muito dinheiro aqui na terra também. Então, amém. Agora, desde que eu também não pegue esse dinheiro para oprimir ao próximo, eu não posso ter amor ao dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas que têm dinheiro, né, na igreja acabam fazendo o quê? Deixando de lado o nosso Deus. Veja, por exemplo, temos exemplos hoje no Brasil, né, infelizmente, de pastores da Assembleia de Deus que têm carros luxuosos comprados com dinheiro da igreja. Ou seja, ele não tem veja que essa pessoa não tem nenhum interesse na questão espiritual da igreja. Porque tem pessoas lá passando necessidade, membros passando necessidade, mas ele desfila em carro que vale mais de R$1 milhão. Então veja que isso é uma discrepância, é completamente fora. Há pastores, por exemplo, que pegam dinheiro da igreja para comprar apartamento, né, mobiliado para o seu bel prazer. Então veja que é completamente fora. Então veja que há situações que nós devemos ter cuidado, até porque isso acaba trazendo também muitos problemas sociais. Quando uma pessoa está somente presa ao dinheiro, só quer viver para o dinheiro, traz aí alguns problemas, né? Uma das coisas é a questão da opressão, né? Aí ele acaba sendo oprimido, porque de uma certa forma, uma vez que as pessoas sabem que você está montado na grana, eles vão querer te oprimir. Para quê? Para tirar um pouco de você também. Então, se você tem uma vida financeira confortável, o ideal é você não sair falando para ninguém. Está comprando Bitcoin, né? O Satoshi, né? Não comenta com ninguém. Fica para você. Então, inclusive outra coisa sobre o Bitcoin também que é importante é sobre a questão da senha, né? A senha, me parece que são 12 palavras que a pessoa tem que ter para poder ter acesso. Então, você tem que gravar essas 12 palavras, né? Que você mesmo vai criar, porque se uma vez você não tem essa senha, você não entra. Lembra que eu te falei sobre a questão da inflação? Que a inflação é o aumento da base monetária, né? A emissão de moedas, e por isso que o dinheiro perde valor. É por isso que o Bitcoin não perde valor. Por quê? Porque o Bitcoin só foi criado 21 milhões de Bitcoins. Não existe mais do que isso. São somente 21 milhões de Bitcoin no mundo inteiro. Então, se você perder a sua senha, digamos que você tem aí um Bitcoin. Então, é menos um Bitcoin desses 21 milhões. Então, ele fica mais escasso. Tem alguns casos, por exemplo, de pessoas, por exemplo, teve um moço aí que perdeu acho que me parece que foi um pendrive com vários e vários bitcoins que se ele conseguisse resgatar, ele teria milhões de dólares. Mas como ele perdeu esse pendrive, esses bitcoins se perderam. Por quê? Porque ele não lembra a senha. Então veja que há situações que se perder a senha, aquele bitcoin não consegue mais ser resgatado. Então por isso que o bitcoin é sempre valorizado. Por quê? Porque não tem como emitir mais bitcoin. Então, surge problemas, injustiça social, por exemplo. A questão da injustiça social é importante a gente frisar sobre a questão dos empresários, por exemplo. O empresário, ele não é malvadão como muita gente diz.
As pessoas dizem muito sobre a questão do capitalismo, que o capitalismo é malvadão e que o certo é ser socialista. Isso não é verdade. O socialismo só é possível se houver capitalismo. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que uma pessoa, eu tive uma aluna que ela era socialista, e ela era a única pessoa da turma que trabalhava. Então eu perguntei para ela o seguinte: bom, então se você de acordo com o socialismo, todos nós somos iguais, temos que ganhar igual, para ninguém ser maior do que ninguém e tal. Eu perguntei para ela assim: então você está de acordo de trazer o teu salário para cá e dividir com a turma? Aí ela já ficou: não, mas aí não é justo. Eu falei para ela: por que não é justo? Ela: eu trabalho e todo mundo ganha. Eu falei: o socialismo é isso. Uma pessoa trabalha e todo mundo ganha, enquanto as outras pessoas não fazem nada. Aí ela já ficou, aí eu acho que ela entendeu o que é o socialismo. Então, para você viver o socialismo, você tem que ter capital. Como é que você vai ser socialista? Como é que você vai dar dinheiro para alguém se você não tem? Se você não vive capitalismo? O mundo é capitalista e tem que ser capitalista. Por exemplo, se você não quiser, por exemplo, empresário, imagina hoje uma vida sem um celular. Mas o que as empresas de celular querem? Lucro. Então, quanto mais lucro elas têm, mais elas produzem. Então, mais celular de melhor qualidade você tem. Por que é a questão nossa, nós vivemos muito melhor do que há 20 anos, do que há 30 anos? Porque o povo capitalista, que as empresas, né, que observam: olha, tá aqui uma questão, precisa ser resolvida. Tem celular, então vamos começar a criar um celular. Tem um carro que a gente precisa criar um carro assim, vai melhorando, vai melhorando. Então, qual é a tendência disso? A tendência é que, como tem muita oferta, então aquele produto acaba caindo de preço. Por exemplo, nós temos algumas marcas de celulares, não é isso? Então, se aparecer mais uma marca de celular também com grande peso, o que acontece com o seu celular? Ele vai ficar mais barato para você comprar. Então, quanto mais concorrência, menor o preço. Então é por isso que o mercado ele se equilibra. Então a questão do capitalismo, sim, nós devemos ser capitalistas. Você trabalha para ter dinheiro. Então você tem o dinheiro, então você pode dar o dízimo, por exemplo, dar uma oferta. Você só consegue dar o dízimo e dar a oferta se você estiver trabalhando, se você for capitalista. Ou seja, se você quiser ajudar alguém com uma cesta básica, você só consegue fazer isso se você estiver trabalhando para ter dinheiro para comprar a cesta básica. Então a matemática é extremamente simples. Se todos nós vivêssemos num socialismo, nós estaríamos morrendo de fome. Olha como é Cuba e como é Venezuela. A Venezuela hoje tem o maior jazido de petróleo do mundo. Mas olha como é que eles morrem de fome. Lá não tem nada na Venezuela. Por quê? Porque lá o governo implantou o socialismo para o povo. Para eles é capitalismo, mas para o povo é a questão do socialismo. Então o que eles fazem? Eles morrem de fome lá. Então, por isso que muitos venezuelanos vêm para o Brasil. Por quê? Porque aqui, apesar das situações ser um pouco difíceis, é muito melhor do que na Venezuela. E também Cuba, né? Só que Cuba acho que tem um pouco mais de dificuldade de sair também, né? De lá. Então, as pessoas inventam um embargo americano para dizer que devido ao embargo americano que Cuba não cresce. Isso não é verdade. O que é o embargo? O embargo é um tipo de... Digamos que você comprou alguma coisa e você não pagou. O que vai acontecer? O teu nome vai para o SPC e Serasa, não é isso? Então você está impedido, você está embargado de comprar alguma coisa à prestação. Mas você pode comprar à vista? Sim, à vista você pode. E em Cuba é a mesma coisa. Se tem um embargo americano, é só pagar à vista que os Estados Unidos vai vender do mesmo jeito. Então veja que não é uma verdade que as pessoas dizem sobre o embargo cubano ou o embargo americano. Então, a questão do socialismo, ele vai sempre levar as pessoas para o buraco, vai levar sempre para a miséria. Então, nós devemos ter uma mente aberta em compreender que o empresário, ele não é mau, ele não é ruim. Na verdade, ele está nos prestando um serviço, está nos fazendo um favor. Inclusive, para ser empresário aqui no Brasil, só a misericórdia, hein? Que vai ter tributo assim lá na China. Hein? Então, o que acontece? O empresário, ele é nosso amigo. Quanto mais empresário tiver num determinado ramo, mais barato aquele produto fica e melhor o produto fica também. Então veja que também a questão do abuso de poder, né? Isso também, já falei aqui, a questão da pessoa quando tem muito dinheiro costuma oprimir as outras pessoas, né? Isso também não, né? Mas nós vemos que, de modo geral, os empresários, as pessoas ricas, as celebridades, costumam ter
aí um bom comportamento sobre a questão de não oprimir ninguém, né? Não ter nenhum abuso de poder. É claro que existem alguns que sim, mas a grande massa esmagadora não. Até porque o empresário ele tem a cabeça boa. Então ele sabe que ele depende de tratar bem as pessoas para as pessoas comprarem o produto dele e ele assim, ainda ficar mais rico e as pessoas terem um produto melhor. Corrosão dos bens. Na atualidade, muitos crentes não têm posses materiais, mas são ricos para com Deus, pois vivem uma vida santa de obediência, amor ao Senhor e ao próximo. São pobres, mas possuem um grande tesouro no coração. É bem verdade que há pessoas, né, a maioria dos cristãos, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que para ser crente a primeira coisa que tem que ser é pobre. Isso não é verdade. Mas temos que concordar que a maioria, a grande massa esmagadora do cristão é pobre assim como eu. Então, isso é uma verdade, né? A maioria das pessoas cristãs são pobres, de verdade. Mas, por quê? Porque muitas vezes, e é o correto, nós devemos ter mais aquele apreço, buscar mais ser ricos nos céus, ter uma comunhão com o Senhor, ter um tesouro no céu com Deus. Então, muitas vezes nós acabamos ficando mais tempo na igreja, buscando a Deus na igreja, nos montes, nas vigílias, nas consagrações, para termos uma vida de santidade ao Senhor. Para quê? Para que naquele grande dia nós ouvirmos, né? Vinde bendito do meu Pai. Então, nós temos um tesouro no céu, né? Então, agora é claro também que isso não vai fazer com que nós venhamos ficar pobre para o resto da vida. Eu vou viver pobre, eu vou viver na pobreza, porque eu sou crente, eu tenho que ser pobre. Não, você não tem que ser pobre. Se você é uma pessoa pobre e você tem condição de ser uma pessoa com uma vida melhor, não há nenhum problema nisso. Jacó era rico, Jó era riquíssimo, Maria Madalena também era montada na grana, entre Lídia também era rica, entre tantas outras pessoas da Bíblia. Então, na tua vez, você vai ser pobre? Não, se você tem condição, honestamente, sem tirar nada de ninguém, sem roubar nada de ninguém, amém. Até com Bitcoin? Amém. Há pessoas, por exemplo, no Brasil que ficaram ricas com Bitcoin. E, mais uma vez, eu não vou defender criptomoeda, mais uma vez, a criptomoeda, o Bitcoin, ele é uma forma de você possivelmente ficar rico um dia. Então, você vai comprando os Satoshi hoje, amanhã, um dia você pode ficar rico com o Bitcoin, mas, mais uma vez, você também pode correr o risco de perder tudo. Então, veja que tem os dois lados, né? Testemunho contra si mesmo. A condenação não é pela posse de riquezas em si, mas pelo uso egoísta e opressor desses recursos. Muitas pessoas que têm recurso, você talvez tenha conhecido algum empresário, né, que é assim, ele se aproveita que tem muito dinheiro e oprime as outras pessoas, oprime os funcionários, fazem pouco caso, humilha os funcionários, fazem completamente pouco caso dele. E isso é uma questão egoísta, é uma questão completamente de ter pessoas que verdadeiramente estão usando o dinheiro para oprimir pessoas. Como eu falei lá no início, o dinheiro ele não desmascara ninguém, ele apenas é uma ferramenta que vai demonstrar aquilo que a pessoa é, ou melhor, aquilo que a pessoa sempre foi, mas que por alguma forma não tinha como demonstrar que era. Como eu falei no início, se a pessoa está na igreja e tem até uma boa índole, né, aparentemente, mas porque não tem dinheiro, porque senão ela faria outras coisas, quando não tem dinheiro, essas outras coisas que ela vai fazer. Talvez oprimir o irmão. Antes, como ele é pobre e eu também sou pobre, eu não posso oprimir ele, porque ele tem o mesmo dinheiro que eu. Então eu não posso oprimir. Mas se eu tiver muito dinheiro, agora eu posso oprimir, que agora eu estou montado na grana e ele não. Então veja que aqui é diferente. Agora, se essa pessoa tem uma boa índole e quer trazer mais pessoas para o reino, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro dele, não todo, claro, mas vai pegar uma parte e vai fazer o quê? Investir em missões. Então, o dinheiro ele só vai demonstrar aquilo que a pessoa é, mas que por alguma razão ela não poderia ser. Então, a riqueza também não vai valer lá nas mansões de glória, né? Senhor, deixa eu entrar aí porque eu sou montado na grana. Bom, dinheiro não compra o Senhor. Por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata, como nos diz Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ele é o dono do ouro e da prata, então ele não precisa de dinheiro. E segundo a ciência, acho que me parece que em Marte
tem chuva de diamante em Marte. Se tem chuva de diamante em Marte, quem é que vai fazer aquela chuva cair lá? Não é o Senhor? Então, se o Senhor faz chover diamante, ele não precisa de dinheiro. Então veja que a riqueza não vai comprar um tesouro no céu. A riqueza humana, de maneira nenhuma. O nosso dinheiro, o nosso diamante, as nossas pedras preciosas, ou o nosso ouro, ou seja o que for, não tem nenhum valor para a nossa salvação. A responsabilidade social dos ricos com os pobres. No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançadas na prisão ou forçadas a vender suas posses. Às vezes eram também obrigadas a entregar os filhos ou parentes como escravos para o pagamento de dívida. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 4, vai falar sobre o azeite da viúva, né? Aquela mulher estava devendo, melhor, o marido dela, que possivelmente, não dá para bater o martelo, mas possivelmente era Obadias, que está na Bíblia inclusive, né? Ou você não lembra do livro de Obadias? O livro de Obadias, esse Obadias, possivelmente era o marido dessa mulher de 2 Reis, capítulo 4. Possivelmente, não dá para afirmar. Pois bem, ele tinha esse marido dessa mulher, ele tinha uma dívida. Como se o marido dela morreu, então o que iriam fazer agora? Iriam pegar os 2 filhos dela, para quê? Para pagar a dívida do marido. Então, olha que situação que essa mulher se encontrava, né? Então, nós sabemos que aconteceu lá a questão do azeite, né? E há uma questão aqui muito interessante que ele fala no final assim, ó: vai, vende, e tu e seus filhos vivem do resto. O que é esse resto? Veja que quando eu falei lá no início sobre a questão do dinheiro, ter dinheiro no banco, quando você tem dinheiro no banco, claro, você precisa ter muito dinheiro, na verdade, é pelo menos um valor significativo, né? Aquilo vai te render algo por mês, dependendo do valor que você tem. Você não precisa fazer absolutamente nada, que o dinheiro vai render sozinho. Então, esse é o resto, é o juros. Então, aquela mulher acabou se livrando da dívida. Por quê? Porque aquilo ali era uma prática antiga, de quando não existia como pagar as dívidas, o que acontecia? A pessoa vendia as posses, né, para a pessoa que estava devendo, né? Eu estou devendo tanto para essa pessoa, então vou dar essa propriedade para ela como forma de pagamento. Mas se essa pessoa não tem propriedade, mas tem um filho, então esse filho, essa filha, vai como escrava para poder pagar a dívida. Olha que situação apertada. Então veja que é questão econômica. Então se essa mulher, claro que a mulher o azeite da viúva lá não tinha nenhuma responsabilidade nesse negócio, mas imagina que se ela fosse uma pessoa endinheirada, o que ela ia fazer? Ela ia pegar a economia dela e pagar a dívida. Então veja como é importante a questão econômica. Você jovem, você precisa ter trabalhar para poder ter a sua vida financeira, a sua vida econômica estabilizada. A responsabilidade com a simplicidade. Em vez de buscar uma vida simples, moderada, o versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. Estes viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros, eram egoístas, se preocupavam apenas com a exibição dos bens. E não é isso que aparece em rede social? Pessoas que demonstram, né, seus carros luxuosos, seus aviões luxuosos e tantas outras coisas, ou seja, ele só exibe, só ostenta, né, ostentação de bens materiais. Bom, há algum problema nisso? Não necessariamente, mas abre os olhos das pessoas invejosas, né? Então a pessoa, porque essa pessoa tem esse carro e eu não tenho, eu vou roubar dela. Então isso aqui é um grande problema. Agora a questão aqui é que as pessoas, geralmente que têm dinheiro, de modo geral, elas não demonstram. Eu vou te dar um exemplo. Se eu te falar, principalmente as meninas vão entender melhor. Qual é a marca conhecida no mundo inteiro dos ricos para bolsas, por exemplo? Aí você vai lá aquela marca, Louis Vuitton, né? Acho que é isso que fala o nome, me parece que é uma empresa francesa. O que são aquelas bolsas? Uma bolsa pequena vale 30, 40 mil. Você vê, é uma roupa de gente chique. Não, não é uma roupa de gente chique. Não. Por quê? Aquilo ali é uma roupa para quem quer, uma bolsa para quem quer ostentar, mostrar que é rico. Mas na maioria das vezes, as pessoas não são ricas.
Porque as pessoas que são ricas, elas não estão preocupadas em mostrar que são. Vê, por exemplo, o Elon Musk, é o homem mais rico do mundo, né? Veja como ele se veste. Vê as roupas simples que ele veste. Vê que ele não demonstra que ele tem o dinheiro. Um montão. A última vez que eu vi a questão da fortuna dele era de 186 bilhões de dólares, que vai dar mais de 1 trilhão de reais. É o que ele tem na conta. Mas vê que ele não demonstra que tem. Por quê? Porque a pessoa que realmente é uma pessoa rica e que tem mente de pessoa rica, ela não demonstra que tem. Aquele Bill Gates, que também já foi o homem mais rico do mundo, as roupas que ele usa são extremamente roupas simples. Por quê? Porque marcas como Gucci, por exemplo, Adidas, entre todas, se bem que Adidas nem é isso tudo, né? Entre outras marcas, o que são? São marcas para pessoas que querem mostrar, ou seja, que querem ostentar que são ricas. Então a pessoa só tem 30 mil, vou comprar essa bolsa aqui da Louis Vuitton, acho que é isso que fala o nome. Então eu vou comprar essa marca para mostrar que eu tenho dinheiro. Mas na verdade não tem, não é necessariamente. As pessoas que compram dinheiro lá, tem dinheiro? Sim, tem, elas têm. Ninguém, um pobre não vai pagar 30 mil numa bolsa, de maneira nenhuma. Então, para comprar uma roupa dessa, tem que ter dinheiro? Sim, tem que ter dinheiro. A Gucci também tem que ter dinheiro? Sim, tem que ter dinheiro, entre outras marcas também, que eu não lembro agora. Mas isso é para ostentação. A pessoa que de fato é rica e tem cabeça de empresário, não compra roupa para mostrar que é rico. Mas as roupas deles são muito melhores. Eles prezam pela qualidade, não pela ostentação. Mas a questão aqui é sobre a questão da simplicidade. Quantas pessoas hoje têm uma vida completamente luxuosa, mas que são simples? Por exemplo, eu quando eu era garoto, eu gostava muito da princesa Diana, ela da coroa britânica. Achava muito bonita a forma dela, a forma dela tratar pessoas. Era uma pessoa muito simples, apesar de ser uma princesa que era montada na grana. Tinha muito dinheiro, ela da monarquia, né? Então veja que ela era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas que vivia uma vida simples. Ela era extremamente moderada para tratar pessoas, na forma de tratar pessoas. Inclusive, eu passei uma situação assim muito estranha, vamos assim dizer, com a princesa Diana, não pessoalmente, mas teve um dia que eu sonhei que ela tinha sofrido um acidente porque pessoas, fotógrafos, estavam querendo fotografá-la. E eu lembro bem que ela batia perto do rio Sena. Olha como é que a coisa funciona. E eu lembro que aparecia a Fátima Bernardes, da TV Globo, falando no Jornal Nacional que a princesa Diana tinha morrido num acidente de carro. E mostrava toda essa cena. E eu fiquei muito chocado quando eu acordei, né? Que eu estava sonhando com aquele negócio. Eu acordei, fiquei muito chocado. Falei, gente, aí eu perguntei para minha mãe, mãe, aconteceu alguma coisa? Morreu alguém? Minha mãe, não, por enquanto não. E passou o dia, algum tempo no momento que eu acordei, ninguém falou nada. Então eu falei, aquilo foi só um sonho mesmo. De repente meu irmão chegou na minha casa e falou, chegou na casa da minha mãe e falou, liga a televisão, botou no SBT. Aí botou no SBT e estava passando a morte da princesa Diana. Foi exatamente da forma que eu sonhei. Eu quase tive um troço. Eu fiquei chocado, eu fiquei muito perplexo com a questão da questão do sonho. Por quê? Porque Deus realmente tem situações pelas quais Deus nos dá sonhos espirituais e sonhos extremamente reais. Esse sonho foi muito real, tanto é que eu não sabia nem o que era a questão do rio Sena, nem sabia que existia um rio Sena na França, e foi justamente onde ela morreu e tudo mais. Se você quiser, você procura aí na internet, tem vários documentos sobre ela. Então, eu fiquei muito surpreso por Deus ter me dado esse sonho, e curiosamente nessa época eu estava desviado. Olha que situação, né? A responsabilidade com os indefesos. Os ricos a quem Tiago se refere levavam os pobres aos tribunais devido às dívidas. E, ao que tudo indica, deixavam de lhes pagar o salário, privando-os do sustento. Eles, indiretamente, estavam levando pessoas à morte e à escravidão. Olha que situação. Eu falei com você lá no início que o empresário, ele não é uma pessoa ruim, mas sim, existem alguns, como era o caso desses, que faziam o quê? As pessoas trabalhavam para eles não pagavam o salário. Essas pessoas, por uma situação ou outra, como não tem dinheiro para pagar ninguém, não conseguia pagar a comida que comia. Então, esse empresário levava essa pessoa para os tribunais. Para quê? Para cobrar uma dívida. Então, essa pessoa vivia com uma dívida infinita com esse empresário, né? Com esse senhor, né?
Então eles faziam o quê? Com que eles viviam na escravidão e sempre morressem de fome. E isso é um tipo de empresários que infelizmente ainda existe hoje, né? Um ou outro acontece, né? Em questões de pessoas que vivem como se fosse na escravidão, né? Então existem ainda hoje, são poucos, é verdade, mas ainda existem. Então veja que pessoas, esse tipo de pessoa, esse empresário, ele tinha que ter o que? Uma responsabilidade com pessoas indefesas. Olha, essa pessoa trabalhou para mim, então é justo que eu pague o salário devido e realmente desse essa questão do dinheiro para essa pessoa, né? Assim, é o que? Uma responsabilidade com as pessoas indefesas. Ela só tem aquilo ali para se sustentar. Se tirar aquilo dali, como é que eles vão viver? Não conseguirão. Então veja que as pessoas realmente devem, né, ter essa responsabilidade com os indefesos. A necessidade de misericórdia e bondade. Uso sábio dos recursos. Jesus ensinou que onde está nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Este princípio sugere que nossas propriedades e paixões são refletidas na maneira como usamos nossos bens. Se você fosse montado na grana, o que você faria? Se você tivesse aí uns 100 milhões na sua conta hoje, qual seria a primeira coisa que você iria fazer? Bom, a primeira coisa, claro, você tem que entrar naquela questão de um escritório de contabilidade para ver sobre a questão do que você tem, o que você não pode, o que você pode fazer, sobre a questão de imposto, isso tudo, tá? É a parte burocrática do negócio. Mas depois disso, o que você faria com o dinheiro que você tem agora? 100 milhões? Dá para fazer muita coisa, né? Então, há pessoas que precisam ter sabedoria para usar esses recursos. Se você tem 100 milhões na conta, você sabe quanto que vai te render isso por mês, né? O famoso resto, né? Os juros. Então, você pode fazer uma grande coisa extraordinária, com, sei lá, com 3 ou 4 milhões, ou pegar só esse que vai render de juro, tirar uma parte para você e a outra parte você fazer uma outra coisa. Por exemplo, comprar cesta básica para as pessoas próximas da sua casa, né, para os necessitados. E isso você está fazendo o quê? Você está gerindo o recurso com sabedoria. Por quê? Porque você vai continuar rico com os 100 milhões, você não vai perder os 100 milhões, você terá o teu sustento e da sua família, e ao mesmo tempo também você estará ajudando pessoas necessitadas. Uma grande questão do rico, né, principalmente quando a pessoa é pobre e vira rico, é que ele muda muito da água para o vinho a questão da sua qualidade de vida. É claro que você com 100 milhões na conta, é claro que muita coisa vai melhorar. Mas como pode uma pessoa que hoje consegue viver aí com 2 salários mínimos, por exemplo, né, que vai dar aí R$ 2.500, né? Não, 3 mil, vai dar R$ 3.000 hoje. E porque agora está com 100 milhões na conta, agora tem que ter um padrão de vida de 150 mil? É discrepante, não tem base, né? Precisa ter cuidado com as coisas, né? Não estou falando aqui para você ter 100 milhões e ser canguinha, né? Não é isso, né? Ser 100 milhões e ser mão de vaca, não é nada disso. É uma questão de você saber gerir, porque quando nós somos pobres, né? Que é no meu caso, e de repente acontece 100 milhões na conta, o que eu vou fazer? Eu vou perder a cabeça, por quê? Porque eu não sou acostumado a ver tanto dinheiro na minha frente. Então eu preciso ter cabeça no lugar, eu vou começar a fazer devagar para ver o que eu posso, o que eu não posso fazer, porque senão com 100 milhões eu vou querer pensar igual, fazer igual o filho pródigo, né? Vou sair gastando, 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 quando eu pensar que não, e acabou, zerou. Você vê, por exemplo, situações de pessoas que tinham muito dinheiro e de repente acabou, por exemplo, artista. Uma das coisas que eu não consigo entender no artista, o artista vive uma vida com muito dinheiro e de repente quando aparece a situação da idade, por exemplo, ele não consegue mais trabalhar, ele é despejado de onde morava. Ué, mas a casa não era própria? Lembra que eu te falei lá no início? Se você tem muito dinheiro, você até pode viver de aluguel. Mas uma hora, se você ficar desempregado ou perdeu a renda, como é que você faz? Então o ideal é você fazer o quê? Tu ter a sua casa, no caso a sua mansão, né? Sua mansão própria. Né? Para quê? Porque se acontecer alguma coisa, a tua mansão você já tem. Ou tem outras casas, né? Para quê? Porque numa situação de emergência, de repente quebrou alguma coisa, você perdeu todo o seu dinheiro por alguma razão, sabe, sei lá, o Deus o quê? Você tem de onde tirar mais. Mas não, o que os artistas fazem? Vivem uma vida de luxo,
durante a vida, de repente, da noite para o dia, as portas se fecham, eles não sabem fazer outra coisa senão atuar, né, a fazer novela, série, filme. Então os estúdios se fecharam para elas, as emissoras de TV fecharam-se, as portas, então não tem mais dinheiro. Vai ter uma hora que aquela economia vai acabar e agora vai ser despejada porque teve a vida inteira e nunca comprou uma casa para morar. Olha que situação. Veja como é que é importante a questão de saber gerir os recursos que você tem hoje. Então é extremamente importante que nós venhamos ter essa questão de refletir sobre o nosso tesouro, né? O nosso dinheiro, né? Saber exatamente o que fazer com ele. Ajudando os necessitados. A verdadeira religião deve ser demonstrada em ações que expressem a bondade de Deus. A ajuda aos necessitados é uma expressão concreta do amor cristão e um reflexo da compaixão divina. Quando você tem muito dinheiro, ou de repente você nem tem tanto dinheiro assim, você tem uma vida confortável, e você começa a ajudar os necessitados, as pessoas veem em você o Senhor. As pessoas começam a ver realmente essa pessoa tem Deus na vida, porque tem uma vida rica ou é abastado, tem uma situação financeira boa, mas ele não vive só para ele. Olha como ele ajuda as pessoas necessitadas ao redor da casa dele, do bairro, né, da localidade onde ele mora, da favela, ou seja o que for. Olha como ele ajuda. Se bem que uma pessoa que tenha dinheiro, bom dinheiro, geralmente não vai morar em favela, né? É difícil. A não ser se for traficante. Traficante mora em favela. A gente de bem, de modo geral, né, que tem uma situação financeira muito boa, a primeira coisa que vai fazer se morar na favela é sair da favela. Então as pessoas observam, olha, essa pessoa está tirando tudo dela para poder ajudar aos necessitados. Isso que é uma coisa boa. Então veja que realmente Deus é com essa pessoa. Verdadeiramente essa pessoa tem amor ao próximo. Então realmente Deus transformou a vida dessa pessoa. Olha como essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa de Deus. Então, quando você ajuda as pessoas, e mais uma vez, eu preciso falar sobre isso, o cristão, você que ajuda alguém, você não tem de maneira nenhuma pegar celularzinho e ficar filmando aquilo que você está fazendo. Aqui eu estou trazendo aqui uma cesta básica para essa pessoa, estou dando tanto dinheiro para essa pessoa. Isso não se faz. Crente não faz isso. Salva na pessoa de Cristo não faz esse negócio. Por quê? Porque a nossa recompensa vem do Senhor. Então nós não precisamos demonstrar para ninguém o bem que nós estamos fazendo, porque Deus está vendo. Então, segundo a vontade dele, Ele nos recompensará. Mas o importante não é que nós devemos pensar sobre a questão de que o Senhor vai nos recompensar. Lá em Atos 20, 35 nos diz que melhor coisa é dar do que receber. Por quê? Porque se você está dando, significa que você tem mais. Você é mais abençoado do que o próximo. Então glorifique a Deus, você já é abençoado, você não precisa de querer uma recompensa por fazer aquilo, porque você está fazendo aquilo justamente porque você é abençoado por Deus. Promovendo a justiça social. Você tem usado seus dons e talentos, bem como seus recursos financeiros para servir a Deus, refletindo seu caráter e justiça? Bom, lá em Mateus capítulo 25, versículo 15, vai falar acerca dos talentos, né? A parábola dos talentos. E não é a parábola dos 10 talentos, é a parábola dos talentos. Por quê? Porque se você for observar, deixa eu ver aqui, Mateus, capítulo 25, Mateus 25, vamos ler aqui rápido. Se bem que rápido eu não vou conseguir, né? Com essa minha visão só Jesus. Mateus 25, 14, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos e outro 2, 7. Então, né? E a outro 1. Então, são 8 talentos. E se você for fazer outra conta de somar, 5 mais 5 são 10. É verdade, mais 2 mais 2 são 4. Então, 10 com 4 são 14. 10 são 14, com mais 1, 15. Então não existe a parábola dos 10 talentos, é a parábola dos talentos. E aqui veja uma questão interessante. Dons e talentos, não é assim? Você tem usado seus dons e talentos, bem como seus recursos financeiros. Veja que está um pouco diferente. Vamos lá que eu vou te explicar esse negócio da parábola dos talentos. Rápido. A parábola dos talentos que aqui se encontra em Mateus 25, 14, não fala de questão de habilidade e dons,
seja, você tem um dom de tocar instrumento, ou você tem habilidade de tocar instrumento. Não é disso que a parábola fala. Esse talento que a Bíblia menciona é dinheiro, é financeiro. É por isso que ele fala para colocar no banco. Porque banco, você não coloca a sua habilidade de tocar guitarra, por exemplo, no banco. Mas se a sua guitarra é de ouro, você vai colocar ela no banco, porque ela é dinheiro, ela vale dinheiro, ela vale muito. Então, essa questão da parábola dos talentos fala sobre financeiro. Então, veja que um deles, que recebeu um, enterrou o talento. Isso, muitas vezes nós falamos que ele não devia enterrar os talentos, mas se a gente for observar por um outro prisma, o mais certo de fazer, em parte, é enterrar o talento. Por quê? Porque, como eu falei, talento ali é uma quantidade de prata. Uma quantidade de prata. Inclusive, quando você for falar de dinheiro, você fala quantia em dinheiro. Mas o talento aqui, como ele é um peso, então você pode falar quantidade, ou quantidade, né? Então, era uma quantidade de prata. Então, o que ele fazia? Ele enterrou no... Ele enterrou. Por quê? Porque na época, quem tinha dinheiro, o que fazia? Colocava numa forma segura de enterrar o dinheiro. Inclusive tem uma outra parábola que eu acho muito interessante, que acho que é a parábola da pérola, se eu não estou enganado. Uma pessoa descobriu que tinha uma pérola enterrada numa propriedade. O que ele fez? Ele foi lá e comprou a propriedade. Por quê? Porque uma vez que ele compra a propriedade, tudo que está na propriedade é dele. Ele foi lá e pegou a pérola. Olha o que é isso? Isso é inteligência, é saber usar o recurso que tem, a questão financeira. Então a questão aqui que para nós trazer aqui para a nossa ideia aqui da nossa aula de hoje é: você tem usado os seus talentos para o Senhor? Ou seja, a sua habilidade, por exemplo, de tocar uma guitarra, de cantar ao Senhor, de tocar uma bateria, de ensinar, de pregar, você tem usado para o Senhor? E o seu recurso financeiro, você tem usado em prol da obra? E aqui a obra que eu digo é uma questão ampla, não é somente dar dízimo ou oferta. É você pegar o seu dinheiro, por exemplo, e ajudar uma pessoa, comprar uma Bíblia para uma pessoa, por exemplo, que não tem um novo convertido, que não tem trabalho, não tem um ganho. Então o que você faz? Você vai lá e compra uma harpa e uma Bíblia para essa pessoa. O que você está fazendo? Você está usando o seu dinheiro, os seus bens, para fazer o quê? Para ajudar, para edificar uma pessoa. Ou seja, tu está usando para demonstrar o seu caráter, né, o caráter cristão. Porque você poderia pegar esse dinheiro e comprar tanta coisa para você, mas o que você faz? Não, vou comprar uma Bíblia para essa pessoa, que essa pessoa precisa estudar a palavra, precisa estar instruída na palavra. Ou, dependendo da situação, a pessoa necessitada, você vai lá e compra uma cesta básica para essa pessoa. Ou seja, você está usando o seu dinheiro para abençoar pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Pegar o nosso dinheiro para abençoar pessoas. Mas existe uma questão importante que nós devemos fazer. Primeiro, se você é empresário ou você tem dinheiro, você não tem que ficar ajudando todo mundo que aparece na sua frente. Você precisa ter cuidado com esse negócio. Por quê? Uma vez eu estava com um empresário e uma pessoa pediu um dinheiro para ele que era um valor muito pequeno. Era algo R$2, R$5, era um valor bem pequeno para ele, que era milionário, não ia fazer diferença. E ele não deu, ele falou que não tinha. E eu fiquei pensativo. Aí ele olhou para mim e disse assim: você deve estar achando estranho que eu não dei o dinheiro para ele e você sabe que eu tenho, né? Falei, eu tô achando estranho assim. Eu vou te falar por quê. Porque todo mundo, se chegar para mim me pedindo dinheiro, vai ter uma hora que eu não vou ter dinheiro para minha família. Porque todo mundo tem uma história triste para contar e você se compadece e acaba ajudando. E às vezes, muitas vezes, essas histórias tristes são mentiras. E ainda que sejam verdades, são situações que cada um tem a sua verdade. Você não tem que pegar o seu dinheiro e ficar ajudando todo mundo. Você vai ajudar aquela pessoa que realmente você vê que tem uma necessidade e que realmente está dentro do seu parâmetro, que realmente você pode ajudar, que não vai te fazer falta. Mas se você começar a ajudar todo mundo, vai ter uma hora que você não vai ter para você, porque todo mundo precisa de alguma coisa. Se eu perguntar para você agora o que você precisa agora, você vai falar: eu precisava de um celular novo, ou comprar um videogame novo, ou uma geladeira nova, um fogão, ou uma casa, ou alguma coisa. Todos nós precisamos de alguma coisa. Então, já pensou se todo mundo chegasse para o empresário, para o Elon Musk, por exemplo, e falasse: tu acha que ele, se ele desse dinheiro, uma hora ia acabar? Claro que ia acabar. Inclusive, falando sobre Elon Musk, tem uma questão muito curiosa, que é muito bom falar sobre a questão. Foram falar para ele que todo aquele dinheiro que ele possuía daria para acabar com a fome no mundo. Ele falou: não, então me fala quanto é que vocês precisam para acabar com a fome no mundo, que eu dou o dinheiro, mas eu quero o relatório para onde que está indo e o que estão fazendo com o dinheiro. Sabe o que aconteceu? Não, deixa isso quieto, não precisa não. Por quê?
Porque a fome no mundo, no Brasil e no mundo, não é uma questão de falta de dinheiro ou falta de alimento. É uma questão política. Por quê? Vou te falar rápido, que também está inserido aí na questão da riqueza. Por exemplo, hoje nós temos alguns planos, alguns benefícios do governo, que na verdade não é do governo, o governo repassa. O governo rouba o nosso dinheiro, né, com o nome de imposto, e devolve para outras pessoas mais necessitadas. É roubo. Todo imposto é roubo, nenhum imposto é legal, todo imposto é roubo. Mas vamos lá. Como nós estamos no sistema, né, vamos lá. O que acontece muitas vezes é o governo vai dar para você um valor específico. Vamos falar aí R$ 1.500 por mês, por exemplo. Mas se você começa a trabalhar, você perde benefício. O que você faz? Você não trabalha. Você prefere ficar, eu tô falando você, porque eu estou usando você como um exemplo, né? Mas isso serve para mim, para você, para todo mundo. Então o que nós vamos pensar? Não, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou trabalhar não, eu vou ficar aqui com uns R$ 1.500 mesmo, porque dá para eu viver tranquilo, eu fico de boa, tranquilo, sem maiores problemas. Então você não cresce financeiramente, então você vai viver a sua vida inteira vivendo do dinheiro do governo, que na verdade é dos outros, né, dos contribuintes, né, de todos nós. Pois bem, não é pecado isso, né? O governo está dando, não é pecado. Mas o que acontece? Você vai acontecerá uma hora que você vai começar a ter muita demanda e R$ 1.500 não vai conseguir suprir a sua necessidade. Então o que você vai ficar? Você vai viver uma pessoa pobre na miséria e dependendo do caso você vai passar fome. E é exatamente isso que o governo quer, que você fique passando fome, esteja na mão dele. Já viu, por exemplo, que o atual governo só fala de alimento? Só fala que o pobre tem que comer, que o pobre tem que comer, que o pobre tem que comer. E não fala assim, ele não fala assim, o pobre tem que ficar rico, virar empresário e crescer na vida. Ele não fala isso. Ele fala que o pobre tem que comer. Falou na campanha, por exemplo, que ia comer picanha. Você vê alguém comendo picanha? A picanha é uma carne cara, é uma carne nobre que o pessoal chama, né? Então veja que há mentiras em cima de mentiras e sempre a questão do alimento. O alimento é sempre crucial. Até no Jardim do Éden, por exemplo, a serpente tem mostrado para Eva um monte de coisa. O que foi que ela fez? Ela mostrou um alimento, uma maçã. Que é verdade que ninguém mata a fome com uma maçã. E Eva, até nisso ela caiu, né? Misericórdia. Misericórdia. Se fosse pelo menos uma pizza mesmo, mas não uma maçã. Bom, pois bem. Então veja que o alimento, ele está sempre, é uma necessidade nossa, então o governo usa muito, e eu não falo só do atual governo, todos os governos são assim, eles sempre têm a mesma dinâmica, a dinâmica é parecida. Por quê? Porque eles querem que as pessoas não tenham o que comer, para quê? Para que essas pessoas fiquem na mão delas. Então elas vão sempre, né, o governo vai sempre crescendo, vai sempre ficando mais dinheiro, tendo mais dinheiro para eles, mais dinheiro, mais benefícios para eles, de milhares de reais, né? O salário altíssimo, vale terno, vale moradia, vale combustível, o plano de saúde é sem limites. Então se uma pessoa, né, quiser, um deputado, por exemplo, quiser gastar R$ 1 milhão num plano dentário, ele pode fazer. Ou 50 milhões de reais em um tratamento, ele pode fazer. Por quê? Porque é sem limites. Ele não tem limite o plano de saúde deles. Agora, e como é que está a saúde do país? A saúde do país está doente. Por quê? Porque o governo, eles querem sempre que o povo, isso é no Brasil e no mundo, estejam sempre na miséria. E sempre com a mesma narrativa, né? Não, isso vai melhorar, nós somos social, socialismo, todo mundo é igual a todo mundo, então todo mundo pobre. Então veja que a questão financeira é extremamente importante para você, jovem, abrir a sua mente, abrir o seu coração e compreender que realmente você precisa do dinheiro, eu preciso do dinheiro. Nós sabemos, temos que ter sabedoria naquilo que nós fazemos sobre a questão do dinheiro, para sabermos usar o nosso dinheiro para abençoar pessoas, para fazer com que o reino cresça, para que nós venhamos ter também uma vida confortável, né? De celular novo, videogame novo, carro novo, tudo novo, tudo novo. Agora, isso, claro, existem situações pelas quais pessoas, né, eu conheci pessoas que nasceram pobres e morreram pobres, né? E boa parte acontecerá com boas pessoas, né? Agora, isso não quer dizer que você vai viver uma vida pobre para o resto da vida. Você pode fazer aquilo que precisa fazer para ser rico. Agora, você precisa ter uma grande questão na sua vida, que é: o meu foco é ser rico. Não, esse não é o seu foco. O seu foco é ser salvo.
não cair na ira de Deus. Você tem que cair na bênção do Senhor. Então o que você faz? Você vai buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. E você vai continuar trabalhando. Vai ter uma hora, dependendo das circunstâncias da vida, você pode ficar uma pessoa rica ou ter uma vida muito melhor, muito mais confortável. Agora é importante que você tenha sempre um foco. Eu serei salvo na pessoa de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Agora, é claro, se você puder viver a riqueza plena, que é ter tesouro na terra e tesouro no céu, amém. Conclusão. Deus não condena a posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos, né? Pessoas que só pensam em si, né? O dinheiro é meu, eu só uso para mim, eu não quero saber do próximo, é só eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É só eu, não tem o próximo, né? O famoso só quer venha a nós, vosso reino nada, né? Então que nós venhamos ter esse pensamento. Eu posso até me enriquecer, ficar rico, mas eu não posso ser egoísta, eu não posso ter amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10, né? Eu não tenho amor ao dinheiro. Eu preciso do dinheiro para viver bem, para dar um conforto para a minha família, para ajudar um necessitado e para fazer com que esse dinheiro que eu tenha, eu venha usar para missões, para que outras pessoas também, como eu, sejam salvas na pessoa de Cristo, venham ao pleno conhecimento da verdade. Hora da revisão. Número 1. A bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Número 2. Tiago enfatiza que a ferrugem dos bens acumulados será um testemunho contra os ricos egoístas e consumirá a sua carne como fogo. Número 3. No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançadas na prisão ou forçadas à venda de suas posses. Às vezes eram também obrigadas a entregar os filhos ou parentes como escravos para pagamento de dívidas. Número 4. Segundo a Bíblia de Estudo aplicada à aplicação pessoal, acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não escaparão do olhar de Deus. Número 5. Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria para o bem comum e para a glória de Deus. Existe um termo que os políticos usam que falam que alguém ficou rico ilicitamente. Isso que eles estão dizendo é que essa pessoa enriqueceu ilicitamente? Não, ele quer dizer que essa pessoa enriqueceu roubando. É isso que quer dizer o termo. Para ficar bem claro aqui. Então veja que nós venhamos procurar realmente ser autêntico diante das riquezas, né? Você é rico, você é pobre hoje, você tem um caráter. Você é rico amanhã, você continua com o mesmo caráter. Você não muda, porque você é uma pessoa autêntica diante das riquezas. Ou seja, o dinheiro não compra você, você não se vende por dinheiro, porque você tem um caráter, você é uma pessoa, assim como Jó, reta e justa diante do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você seja próspero para a glória e honra do Senhor, que você também cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí toda honra, glória e louvor para todo sempre. 1 Pedro 3,18, né? Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!